Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Lucas Brenner, estudante de jornalismo da Universidade de Fortaleza. Estamos realizando esse podcast para a disciplina Estudos de Linguagem da professora Alessandra Bolti. E antes de apresentar a nossa convidada, eu vou pedir para que o meu colega de bancada também se apresente. Fala pessoal, sou o Madson, estudante de jornalismo aqui da Universidade de Fortaleza, e hoje nós estamos aqui reunidos para conversarmos sobre um curta bem interessante. Para quem não conhece, o curta é uma produção de 2017, feito por Daniel Martins Lara e Rafa Cano Mendes. O curta conta a história de dois personagens principais que vivem uma sociedade um tanto quanto automatizada. E para conversar com a gente sobre o curta, nós convidamos a doutora em Psicologia e também professora da Unifor, Juliana Pita. Professora, seja bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigada também, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês para conversar um pouquinho, né, sobre o curta Escolhas. Como você colocou, né, eu sou professora aqui da Unifor, do curso de Psicologia, né? Fui aluna aqui também na casa, né? Minha trajetória aqui foi toda dentro da universidade e hoje eu estou na coordenação adjunta do curso também, né? Tenho mestrado, doutorado em Psicologia e Psicopatologia, né? E é um prazer estar aqui e gostaria de agradecer muito aí o convite. Muito obrigado, professora. A coordenadora também do curso de Psicologia, a professora Noália, quando a gente conversou com ela, né, ela gostou muito que a gente iria abordar sobre esse curta, né? E ela falou pra gente que esse curta ele é cheio de contextos, cheio de temáticas e ela também falou que é muito abordado em sala de aula, principalmente por vocês, professores da psicologia. Sim. Então, a minha primeira pergunta seria sobre isso, professora. Como é que é feita essa abordagem em sala de aula? Quais são as temáticas também que são abordadas do curta? Esse curta a gente pode utilizar em diversas lentes aí que a gente pode discutir com a psicologia, né? Além de professora aqui na Unifor, eu também sou psicóloga clínica, né, psicoterapeuta. E além dessa lente que a gente pode pensar do filme Escolhas, voltado para as emoções, para a relação pai e filho, né, a questão da sociedade atualmente, né, a gente pode abordar questões envolvendo psicologia com o contexto de trabalho, né, saúde do trabalhador, relações familiares, né, emoções, a infância, né, que é algo muito importante, né, o contexto social, né, que a gente tem vivido hoje, como o Madson colocou, algo automático, né, então a gente tem um leque aí diverso para a gente abordar esse filme aí na lente da psicologia, né, então, como eu até elogiei, né, a escolha, porque é um curta riquíssimo, né, e a gente pode abordar em diversas disciplinas do nosso curso. Né? Por exemplo, na minha lente, que eu trabalho com a psicologia clínica, né? Eu trabalho muito com ele voltado para a gente discutir a relação familiar, né? O contexto hoje de adoecimento e de saúde na relação pai e filho, né? Que eu acho que é algo muito interessante. A aprendizagem, envolvendo já a psicologia escolar, né? Que a gente nota, né, a criancinha na escola, né, naquele contexto de que ela tenta trabalhar a criatividade e o professor ou professora coloca ali como tem que fazer o que está ali, tem que desenhar o A, B, o C bem direitinho, sem ter essa criatividade do desenho, que é como ele vai fazendo aí ao longo. A música, né? Então a gente tem muitas questões ali que a gente pode trabalhar junto da psicologia. Certo. Então, professora, a senhora entende que o curta expõe uma sociedade atual que vivemos, interligada, escola, trabalho, essa sociedade burocrática, né? Que ela limita a criatividade das pessoas? Sim, né, assim, a imagem, né, que a gente destaca muito ao longo dos 10 minutinhos ali do curta, é muito isso, né, atualmente a gente está vivendo muito num movimento de muitas atividades que a gente tem que fazer, algo que é exigido para a gente enquanto um padrão, né, então se eu não me encaixo ali, como é que eu fico? Né? E o curta ele traz muita questão também da gente abrir para pensar talvez adoecimentos, né? Que aí tem muito a ver com como a criança vai lidando, né, ao longo dos minutinhos do curta, né? Então tem tudo a ver com o que a gente tem vivido socialmente hoje em dia, né? Com a chuva de atividades que a gente precisa fazer, algo padronizado, que eu tenho que cumprir aquilo ali que está sendo posto, se eu não me encaixo ali, onde é que eu fico, né? E aí, como eu trouxe há pouco, muitas dessas experiências, elas podem aí abrir portas, né, para o adoecimento, né?
Professores, sobre as cores, né? Nós percebemos que as cores elas atuam de acordo também com o humor do personagem. Ali no Sim. início do curta, e também são cores bem intensas, né? Por exemplo, a criança, ela apresenta uma cor amarelada, uma laranja também, e o pai é azul, o violinista é uma cor vermelha, então são cores intensas, né? Que geralmente são representadas pelo amor, pelo afeto. Então, qual a representação das cores no curto? O que elas querem também dizer, além desse sentimento? Quando a gente fala de infância, né, a gente fala de um momento da vida, né, que não é só em relação a um desenvolvimento que a criança ela vai se tornar um adulto. Mas a infância, ela é um momento da vida que ela tem características próprias, né? E eu acho que o amarelo, ele traz muito isso, né? A questão da vida, da espontaneidade, da criatividade, da alegria que a gente encontra, né? Esse movimento, esse agito que a gente encontra geralmente na infância. E a criança, né, no curta, ela traz muito isso, né? Ela vai para a escola pulando, né? Ela chega para pegar o pai organizando as coisas, os livros para colocar na mochila. Ela chega pulando, alegre, animada, com vida, né? E ao longo do vídeo, quando ela vai se encaixando no que tem que estar ali como padrão, aquela cor ela vai desaparecendo, né? Se Fica tornando uma mais... cor neutra, né, Isso, professora? Uma cor isso. meio acinzentada, pro branco, né? Sem vida. Sem Exatamente. vida. Exatamente. E assim, a cor dela, né, da criança, remete muito isso, né? Essa questão do que representa a infância, né? Que é esse movimento de descoberta, de criatividade, de interesse, de animação, de alegria, de afeto, né? Já a cor do pai, né, é uma cor que representa talvez mais uma maturidade, né? Um momento aí da vida que ele já está ali começando a trabalhar com o seu filho, né, questões que ele precisa ali desenvolver, né, ao longo da vida, como o estudo, né, enfim, para que ele possa um dia chegar a um trabalho como pai, né, mas que trabalho é aquele, né, que quando ele está ali no trabalho ele também perde a cor, né, que ele está tão ali focado, só fazer algo muito automático, que ele vai perdendo o brilho dele também, né, e esse tom aí de azulado, né. E o rapaz que está ali no gramado, né? Naquele gramadinho, violinista. Isso. Pronto. Tocando, né? Trazendo ali uma oportunidade, uma possibilidade também para a gente criar, pensar, se afetar, né? Que é o que a música ela traz muito, né? Então o vermelho ele representa muito isso, né? Assim, o amor, o afeto. O né? próprio ambiente ali do violinista, Onde ele tá, tá numa, como se fosse uma pracinha, isso, né? Isso. Diante de uma gramadinho, cidade uma cheia árvore, de prédios, pessoas andando, carros. E ali aquele espaço remete também vida, né? A própria árvore também fica vermelha, o próprio espaço é destacado. Para destacar realmente a vida, né? O sentimento. E assim, o vermelho me remete muito à questão do amor, né? Do afeto, né? Do estar ali encantado, né? E quando o violinista está naquele movimento de trazer ali a música, né? Para aquela cidade que você vê que é tudo tão... Né? Todo mundo andando do mesmo jeito, do mesmo Sistemático, formato. né? Exatamente. Ele traz uma vida. Né? Então o violinista é como se fosse o personagem do curta que foge do padrão da sociedade automática. Que dá a possibilidade... eu entendo também junto com a criança, né, possibilidade de criar, né, de trazer o brilho para outras coisas, né, além do trabalho, né, que é muito o que as artes trazem, né, a música, o cinema, né, a pintura, né, que dá a possibilidade da gente pensar de outras formas, ser afetado de outras formas, né, para além desse automático. E a gente pode ver no final do curta que, inclusive, o violinista, ele abandona aquele espaço que ele está, parece que ele não aguentou a forma como a sociedade é colocada, né? Isso. E que, querendo ou não, muitas vezes ele pode se sentir à parte, né? Exatamente por isso, que ele não está naquele movimento ali do padrão, né? Então, onde é que eu me encaixo, né? Exatamente. E o filho, quando ele vai para a escola, ele mostra ser uma pessoa ele mostra ser um ser humano criativo, né? Isso. Todas as crianças estão ali para poder aprender a caligrafia, todo mundo faz bem sistemático e ele não, ele é uma pessoa criativa e aí quando ele mostra, ele é repreendido tanto pelo professor quanto pelo pai também, né?
Na sociedade, professora, a gente pode identificar também pais e também professores que inibem essa criatividade da criança para seguir aquele padrão? Na psicologia, a gente tem diversas teorias psicológicas, né? Além de que o trabalho, a gente chama de humanismo fenomenológico. O nome já não é tão fácil de falar. Mas, assim, o que é que a gente vai entender o que é o homem, tá? Eu vou entender que o homem, seja criança, adolescente, adulto, qualquer fase da vida, ele é o mundo, né? Então, eu vou dizer que criança é mundo e o mundo é a criança. Então, quando ela abre possibilidades de trazer aquela criatividade dela no contexto escolar, ela afeta o mundo. Tanto é que a professora ou o professor vem e, não, ó, tem que fazer desse jeito, né? E reprime, né? E como é que aquilo ali vai afetar aquela criança, né? E aí, no curta, ela é afetada através dessa perda dessa criatividade dela, ou melhor, de um bloqueio, não perda. Porque no finalzinho ela começa a voltar a ter um brilho, né? Quando ela tem aí uma nova relação com o pai, uma nova forma de se relacionar com o pai, né? Então, na minha perspectiva, né, o mundo nos atravessa sempre. Então, ele pode atravessar de diversas formas, ou fortalecendo a nossa criatividade, ou limitando de alguma forma, né? E esse bloqueio vai tendo ramificações, né? O filho, no início, feliz, ele já no final ali começa a ter uma tristeza quando vai abraçar o pai ao sair da escola, ou seja, vai afetando também as relações pessoais, familiares, né? Isso. Tudo através das emoções também, né? Então, a gente vê que ele fica mais triste, né? E o que é essa tristeza para essa criança? É como ela consegue dar conta do que ela está vivendo, que ela não consegue ser espontânea. A gente pode né? dizer que é uma cobrança social, uma pressão, assim, por parte Possivelmente. do sistema, né? E aquela criança lidou daquela forma. Nem todas talvez lidariam. Outras talvez pudessem continuar com o brilho e, de fato, sendo criativas, porque era o modo como ela queria ser e ela conseguiu ser afetada por essa cobrança de uma outra forma, né? Então, isso também é interessante a gente pensar, né? Que por mais que o mundo ele possa nos oferecer, as outras pessoas, condições que a gente se limite, nem sempre a gente vai se limitar, né? Depende de como eu lido com aquilo ali que está sendo colocado para mim, né? E no curta, ela lidou com esse bloqueio, né? Eu estou chamando aí de um bloqueio, essa redução dessa criatividade que afeta na cor, né? No humor, Sim. nas emoções. Exatamente. Professora, ali no finalzinho do curta, voltando do colégio com o pai, eles percebem que o violinista também já não está mais lá, né? E aí a criança fica assim, como é que eu posso falar, triste, né? E aí o pai vendo aquela situação, ele meio que ele se vê arrependido por ele colocar uma certa pressão no filho para seguir também aquele sistema, né? Então ele vai até a praça e começa também a tocar, despertando novamente, né, a curiosidade, a emoção do filho dele, né? Até ele volta a ter a cor novamente, né? Ele sai do neutro e vai novamente para o azul, no caso, o pai dele, né? Então, assim, como é que a senhora pode explicar essa questão do arrependimento do pai, da criança? Tem tudo a ver com isso que eu estava falando há pouco, né? A questão de se afetar pelo mundo, né? Então, assim, para o pai, naquele momento, o filho aquela criança era a porta que estava sendo oferecida para que ele pudesse mudar, né? E aí esse arrependimento, que pode ter sido também, talvez, um momento que ele despertou para o que estava acontecendo, esse automatismo, né? Que o filho não estava feliz, né? A criança não estava feliz, né? Então, tudo aquilo ali pode ter afetado esse pai, né? E abriu possibilidades para que ele criasse, né? A espontaneidade, que a gente pensa, eu falei muito no começo, que a gente fala de infância, fala muito de espontaneidade e criatividade, mas o adulto também, né? Sim. Então, aquela criança naquele momento colocou isso aí, nessa possibilidade, olha, meu filho não tá bem, o que é que eu posso fazer aqui? Né? Então, abre possibilidades para eu criar, que foi o que aconteceu, né? Então, ele se colocou nesse lugar onde ele pudesse reconectar
com a sua criança. E linkando com o mundo real, a senhora acha que também há esses arrependimentos dos pais? Sim, possivelmente. Mas aí entra a questão, como é que esses pais lidam com isso? No caso do curta, ele pôde criar e se reconectar com o filho, mas nem sempre isso acontece, né? Então depende muito como a gente dá conta desse arrependimento. Eu posso usar esse arrependimento muitas vezes na minha vida como algo negativo e continuar com aquilo ali me incomodando e nada fazer com isso, né? E no caso do curta, não. Ele fez alguma coisa, ele mudou, ele pôde fazer diferente. E é isso que é interessante. Porque quando a gente fala de sentimentos, sejam positivos ou negativos, ruins ou bons, como queiram chamar, felizes ou não, são sentimentos. E a gente não pode descartar, né, como algo, porque é ruim, o arrependimento, a culpa, a tristeza, e eu preciso eliminar. Não, aquilo ali me diz alguma coisa. Então, eu preciso voltar para aquilo ali para poder, de fato, dar conta desse sentimento, né? Que foi o que eu acho que é uma grande mensagem aí do final do curta em relação a isso, né? O filho, né, estava ali, ele mesmo estava naquele contexto, né, de falta de brilho, falta de cor, falta de sentimento, falta de motivação, né? E a criação, ela possibilitou isso, né? Bacana. Tem mais alguma pergunta? Só mais uma pergunta, professor. O curta buscou se basear na sociedade real, atual. Sim. Mas a senhora acredita que a sociedade está mudando ou está perpetuando isso ainda mais? É uma pergunta difícil. Vou trazer a minha opinião, né? Assim, acredito que está fortalecendo aquele rumo do automatismo que é colocado lá. E o curta, ele traz essa mensagem importantíssima que a gente precisa abrir os olhos para isso, né? Como é que a gente se afeta por isso, né? Eu vou entrar nesse trem que está ali do padrão, vou me colocar em um vagão que eu sou mais um ali na multidão, ou eu vou me abrir para tentar fazer algo diferente, para criar, para ser espontâneo, para me conectar com o que eu sinto, né? E aí, o que nós vivemos atualmente, né, pode ser, ou não, muito adoecedor, né? Então, hoje a gente tem falado muito, temos que incentivar a questão da saúde mental, né? Muito em relação a isso, né? Porque a gente está vivendo um movimento que a gente cada vez mais tem se afastado do que a gente sente, de quem a gente é, do que a gente está vivendo, para se encaixar muitas vezes em um padrão, em algo muito rápido, né? Então, a gente precisa cuidar disso. O que é cuidar, que eu estou chamando aqui? Estar com isso que a gente está sentindo, olhar para isso, viver o que a gente sente, né? Então, é um movimento muito atual dessa questão do padrão, mas que a gente pode sim ter cuidado com isso e fazer diferente, né? Professora, eu gostaria de agradecer a sua participação. Para mim foi gratificante esse bate-papo com a senhora e espero também que a galera que está assistindo também tenha gostado desse nosso papo. É isso aí, professora. Muito obrigado. Eu espero que a galera tenha entendido a mensagem da professora. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. Espero ter contribuído, né, para a formação de vocês, né, a discussão que vocês trouxeram do curta e para quem também está assistindo.